Agora a gente vai falar sobre o SharePoint Online. O SharePoint Online não faz parte, né, das 4 ferramentas aí do Power Platform, que são Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents e Power BI. Entretanto, o SharePoint é uma ferramenta mais antiga do que essas 4, né? Ele surgiu lá atrás como um servidor para você hospedar dados ali dentro dele e foi evoluindo, foi se transformando numa ferramenta colaborativa e hoje ele tem essa versão online que é extremamente intuitiva, fácil de usar e também te traz um empoderamento muito grande para o seu time, tá legal? Para a sua equipe aí de trabalho. O SharePoint, na verdade, ele é a ferramenta que a gente chama de nave-mãe de todas as outras ferramentas do Power Platform, porque cada uma dessas ferramentas ela surgiu em algum momento dentro do próprio SharePoint e ganhou tanta importância ou ganhou tantos recursos que se transformou num produto à parte, tá legal? Então, ao longo dos nossos vídeos aqui, que a gente vai compartilhando conhecimento, a gente vai falar bastante coisa sobre o SharePoint, porque ele serve, primeiro, como um banco de dados. Você pode criar diferentes listas dentro desse SharePoint, como se fossem as suas planilhas do Excel, só que com um nível de controle, com um nível de qualidade de informações muito superior, tá legal? E aí você consegue, inclusive, fazer o controle histórico de alteração desses itens. Então, se você tem a lista de cadastro de propostas comerciais, a lista de cadastro de clientes, você consegue acessar cada um desses cadastros e entender qual foi o histórico de alteração desse item. Então você consegue identificar ali que o Rafa Costa editou o cadastro do cliente ABC no dia X, na hora Y. Então você tem esse nível de controle que é bastante interessante quando você precisa de auditar, né, fazer uma auditoria em cima de alguma informação mais crítica. Tá legal? Ainda dentro do SharePoint, né, com essa possibilidade de cadastro de listas, você também tem a possibilidade de cadastrar e criar diferentes bibliotecas. E essas bibliotecas, elas têm por objetivo hospedar, né, armazenar diferentes tipos de arquivo de diversos tamanhos, tá legal? Só que também permitindo, né, o que a gente chama de gestão eletrônica de documentos, que é o GED, onde você consegue categorizar cada um desses arquivos. Então eu consigo subir um arquivo PDF indicando que aquele arquivo é correspondente ao meu cliente ABC e que o gerente responsável por aquele cliente é o Rafa Costa. Então você consegue armazenar os arquivos dentro de uma biblioteca do SharePoint categorizando os dados, isso que é bastante interessante, legal? Então o uso de metadados para você categorizar essas informações vai te facilitar muito a curto, médio e longo prazo. A curto prazo porque você já tem uma informação organizada e mais fácil de você acessar, né? Então, se eu quero os dados do cliente ABC, eu vou direto ali e eu já tenho todos os arquivos, todos os manuais e documentos sobre aquele cliente. Agora, a médio prazo, quando eu tiver 100, 200 clientes cadastrados, também fica mais fácil de eu filtrar e ir direto na minha informação objetiva. E a longo prazo, o principal benefício é que, se você tem informações ali que você está guardando para controle de auditoria, por exemplo, só que a auditoria exige que você guarde arquivos dos últimos 5 anos. Então, no 6º ano, junto lá com a ferramenta do Power Automate, por exemplo, você pode criar uma automação que vai fazer o expurgo de informações, ou seja, ela vai limpar o seu banco de dados e só vai deixar os relatórios dos últimos 5 anos. Aquele 6º ano, né, que já fez a virada de ano, você não precisa mais de guardar, ele vai eliminar e vai manter sempre aí a sua base de dados limpa, organizada e de fácil acesso para toda a sua equipe. Então, entendam o SharePoint como essa ferramenta, né, como esse ponto de compartilhamento entre diferentes pessoas da sua empresa, tá legal? Onde você pode cadastrar informações em diferentes tipos de lista, com várias características específicas para a sua necessidade, como também você pode cadastrar bibliotecas para armazenar e controlar todos esses seus dados, esses seus arquivos também. Tá legal? E como eu comentei antes, quando eu falei de Power BI, você utilizando as listas do SharePoint, que estão na nuvem, também são online, tá legal? Você vai conectar o seu Power BI nessas listas e vai montar um relatório com base em qualquer tipo de informação que você tenha cadastrada aí na sua lista do SharePoint.
Então você vai ter uma ferramenta 100% online, sem ficar consumindo espaço aí no seu computador local, e você consegue acessar da sua casa, do seu escritório, em deslocamento. Se você viajar para a Europa, você vai acessar de qualquer lugar do mundo e vai ter a informação em tempo real, tanto no SharePoint quanto no Power BI, como também Power Apps, Power Automate e no Power Virtual Agents, tá legal? São ferramentas online que estão na nuvem justamente para nos facilitar.